gostaria que você prestasse atenção nas seguintes palavras: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Torneis coparticipantes da natureza divina. Vamos orar? Querido Deus, nessa noite nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque acabamos de glorificar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de bendizer o Teu nome. Ó Deus, como é bom, como é maravilhoso poder estar na Tua casa, juntamente com todos os Teus filhos e filhas, e juntos, num coral praticamente que divino, participarmos desse momento de tanta devoção, que é o momento em que expressamos as nossas adorações a Ti, expressamos o nosso amor a Ti, expressamos muitas vezes também as nossas angústias, anseios, mas em meio a tudo podemos Te render louvores, porque sabemos que o Senhor está no centro de tudo que acontece conosco. E agora, Pai, é com muita reverência, é com muito temor que abrimos a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. A mesma voz que falastes com o Teu povo no passado, a mesma voz que falastes com os Teus servos na antiguidade, usando muitas vezes os profetas, usando os apóstolos, usando os discípulos e todos os instrumentos que outrora escolheram falar por intermédio do Teu povo. Nessa noite abrimos a Tua palavra nesse texto e mais uma vez Te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, fala aos nossos espíritos, à nossa alma, fala, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos Te obedecer e queremos crer no que Tu tens para nós. Ó Deus bendito, acreditamos na Tua existência. Ó Deus bendito, acreditamos na Tua palavra. Ela é a verdade, ela é a bússola do viajante, ela é a espada do Espírito, ela é o mapa do peregrino. Ó Deus, obrigado por ela e que pelo poder do Teu Santo Espírito, Tu fales conosco, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós. E que nessa noite possamos entender o que Tu tens para todos nós, em nome de Jesus. É assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Pelas quais nos têm sido doadas as Suas preciosas e muito grandes promessas. Deus tem promessas para mim e para você. Certa ocasião eu ouvi uma ministra de música dizendo assim: abram a sua carta de amor no livro tal. Eu falei, o quê? É a carta de amor, a Bíblia. É a carta de amor de Deus para nós. Cada página dessa é uma carta de amor. Ó, que coisa linda. Essa carta de amor é uma carta de promessas. Deus tem do Gênesis ao Apocalipse promessas. Grandes promessas, para que por elas vos torneis. Olha, por meio dessas promessas nós nos tornássemos, transformássemos
No que? O texto continua dizendo: coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha de repente, chegar para você Bill Gates e falasse assim... Eu estava andando aqui em Ferraz de Vasconcelos, como se Bill Gates viesse para cá. Eu estava andando aqui em Ferraz de Vasconcelos e de repente, rapaz, eu fiquei sabendo de você, ou moça, de você, ou senhora, de você. E avaliando o teu currículo, a tua vida, a tua dignidade, a tua competência, os teus talentos, eu notei que eu gostaria de fazer uma sociedade com você. O que você acha? Meu Deus do céu. Tá bom, meninas, vamos lá então. Gisele Bitt. De repente ela veio aqui pela vasta Ferraz de Vasconcelos e fala: puxa vida, eu não sei se você sabe, tudo que essa moça toca, parece que ela tem o toque de Midas, né? Como dizem, toca vira ouro. Qualquer propaganda que ela faz, ela arrebenta. Eu sei que pode ser talvez fruto de um talento, fruto de muita competência, ou quem sabe de muita dedicação, mas ela é singular. Foi singular nas passarelas e é singular na vida. Mas supondo que ela chegue para você, e você é de uma área do interesse, talvez de cosméticos, de perfume, de estética, eu queria montar uma sociedade com você. O que vocês acham? Tá bom, aqui os meninos do esporte, então. Vamos melhorar. Cristiano Ronaldo. Acabou de ser campeão, mas levou mais uma taça, mais um troféu nas suas centenas de troféus. Um homem, segundo alguns comentaristas, que realmente é muito dedicado no esporte. Você que gosta de esporte, de repente Cristiano Ronaldo fala: olha, eu queria montar uma sociedade com você, na sua área, no seu esporte. O que vocês acham disso? Então deixa eu melhorar aqui, Aqueles que são das finanças, Jorge Paulo Leme, ou quem sabe Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, chegar e falar assim: olha, eu estive vendo o seu currículo e queria montar uma sociedade com você. Irmãos, essas pessoas, elas têm uma experiência tão vasta, tão grande, são pessoas tão empreendedoras, que tudo que elas montam, depois de tantas coisas, a grande maioria vai ser bem sucedida, porque o nome delas carrega um legado do quê? De sucesso, de prestígio e de valor. E você ter a chance de ser sócio dessas pessoas, de cara o seu negócio irá de vento em popa, de cara. Se você vai ter uma continuidade, é outra história. Mas de cara, o que você acha desse convite? Ou aqueles que gostam mais da diplomacia, quem sabe um dia a rainha Elizabeth II olhando e falando: olha, estive pesquisando e lá em Ferraz de Vasconcelos eu encontrei um lorde, uma princesa, e eu quero poder compartilhar de alguma coisa com vocês. O que vocês acham? Irmãos, são nomes que já fizeram história no mundo. Sociedade com essas pessoas é praticamente impossível. Praticamente. Não digo impossível, sabe por quê? Porque nós não temos noção, muitas vezes, da nossa competência e do nosso valor. Talvez você não tenha noção. Talvez você vai descobrir de grandes coisas na sua vida adulta, ou quem sabe na sua terceira idade. Mas eu acredito que todos nós, sempre teremos chances maravilhosas na nossa vida, e essas chances são chances que Deus nos dá como presentes para a nossa vida. Fiz essa pergunta porque o que é uma sociedade com uma dessas pessoas? O que é uma sociedade com uma dessas pessoas? E aqui o texto bíblico que acabamos de ler, ele fala de um termo que remete à ideia de sociedade. Coparticipantes. Coparticipantes. Vos torneis coparticipantes, ou seja,
você participará também. Vou explicar um pouquinho melhor o que o texto bíblico está dizendo aqui. O texto bíblico está dizendo assim: Deus tem promessas especiais para nós. Ele nos deu promessas especiais, maravilhosas, e como Pedro diz, muito grandes promessas. Para que por meio dessas promessas nós nos tornássemos, ou vos torneis. Há um poder divino. Irmãos, essa mensagem eu quero que você veja Deus trabalhando ao seu e ao meu favor. Deus trabalhando o tempo todo ao nosso favor. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo. Sim, em alguns momentos. Por exemplo, acabamos de sair do período de louvor. O período de louvor é um período em que nós, cristãos e adoradores, somente expressamos a nossa adoração quando nós nos posicionamos ativamente, ou sendo entregues em adoração a Deus. Então, a demonstração de adoração é uma postura ativa nossa a Deus. Nasce no nosso coração e é manifesto pelas nossas expressões faciais, vocais, gestos, maneiras, e aí adoramos a Deus. A adoração é ativa. É impossível eu adorar a Deus enclausurado no meu coração e sem demonstrar nada. Se o meu coração está fechado, eu não adoro mesmo e aí eu não vou ter gestos. Uma adoração passiva é praticamente estranho, porque a adoração é ativa, assim como a evangelização, ela é ativa. Não tem como eu evangelizar calado. Eu demonstro Cristo agindo favoravelmente com palavras, com dizeres, com gestos, e pregamos a Jesus, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho e com as nossas palavras. Ou seja, a evangelização é ativa. A oração, por exemplo, ela é ativa, a gente se dirige a Deus, a gente dá passos em direção de Deus. Notem bem, nessa hora aqui Pedro está dizendo o seguinte: Deus, Ele é o grande ativo que trabalha em nós, e nessa hora a gente é passivo. A promessa dele é ativa, o poder é dele, é ativo, Deus está trabalhando. E aí onde entra a nossa participação, pastor? Só em crer em Deus e dizer: sim, Senhor, eu acredito nas tuas promessas. É por isso que Abraão foi justificado pela fé. O justo viverá pela fé, porque quando Deus trabalha, a gente só acredita no poder dele, a gente só acredita nos braços dele, e a gente diz: sim, Senhor, eu creio em ti, sim, Senhor, tu és verdadeiro, tu és fiel, tu és poderoso, sim, Senhor. Eu e você não temos poder, competência ou maneira de nos tornarmos uma nova natureza, a gente não tem. Quem faz isso? É Deus Todo-Poderoso agindo pelo poder do Espírito Santo na sua e na minha vida, simplesmente com um ato de fé. A gente diz: sim, Senhor, eu acredito. Aí vem o poder do Espírito Santo e diz assim para nós: era só isso que eu precisava, achar um coração com fé, um coração com humildade, um coração quebrantado, e agora eu vou trabalhar. Aleluias. Nessa noite eu quero trabalhar sobre essa perspectiva. Deus nos deu promessas, Deus nos deu maneiras, Deus nos deu uma riqueza maravilhosa. Para que por meio disso tudo que é promessa de Deus, Ele transforme a nossa vida, e nós, pela fé, nos permitamos ser transformados no quê? Como diz o texto sagrado, coparticipantes. Em outras palavras, eu quero te dizer aqui, querido irmão, querida irmã, nessa noite, Deus, o Criador do céu e da terra, o ser mais excelso, esplêndido, de todo o universo e de tudo que existe, está dizendo: olha, eu quero ser seu sócio, eu quero ser seu sócio.
Pastor, mas o senhor disse que Bill Gates, Jorge Paulo Leme, Cristiano Ronaldo, Gisele Bündchen, Warren Buffett, Rainha Elizabeth II e tantos outros que poderiam existir, talvez nunca passasse por aqui, mas o Todo-Poderoso está entre nós. Ele te visita, Ele te contempla e Ele quer simplesmente fazer-se sócio de nós. Aleluia! Uma sociedade conosco. Falei dessa sociedade para traduzir o que o texto grego está ensinando aqui no coparticipante. Coparticipante é participar no mesmo pé, é ter os mesmos privilégios, é ter a mesma graça, os mesmos direitos. Agora você diz assim, mas por que, pastor? Porque merecemos alguma coisa? Não, é por isso que eu estou trabalhando na ideia do Deus ativo que trabalha em nosso favor e a gente simplesmente consente e diz, sim, Senhor, eu creio e recebo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso de Israel. E é o Senhor quem opera, é o Senhor quem transforma, e é o Senhor, por meio da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia, que me chama a ser sócio. E eu só consinto, sim, Senhor. O Senhor tem certeza que quer eu, Raimundo, pecador, como seu sócio? Sim, eu quero, então tá bom, Senhor, eu vou ser seu sócio. É isso. Porque no grego, irmãos, essa expressão coparticipantes é koinonia. Ela vem da mesma expressão koinonoi aqui em Pedro, dando essa ideia. Olha, eu quero te fazer um só comigo, um só. O que era koinonia? Esse termo é comunhão, é relacionamento de primeira mão, é família, é filiação, é nova identidade. Você não pertencia, mas agora Ele te faz pertencer. Por quê? Porque a graça, o favor e a misericórdia dEle te trouxe. É isso que é a ideia do coparticipante. E eu falei sobre a sociedade, porque na sociedade você desfruta das vitórias, você desfruta de tudo aquilo. E o texto está dizendo o seguinte, que Deus quer nos tornar por meio das promessas dEle. E qual é a maior promessa de Deus para nós, irmãos? Qual é a maior virtude de Deus para nós? É nos dar a salvação eterna. Na obra realizada por quem? Por Cristo. Em outras palavras, o Eterno está dizendo, eu te faço de você, meu filho, minha filha, coparticipante da obra de Cristo, dos mistérios de Cristo, ou como diz o texto aqui, da natureza divina. Quem era Jesus, irmãos? O Todo-Poderoso que caminhou entre nós. Aquele que construiu, que fez, que realizou tudo. Deus, pela graça dele, fala, olha, eu quero que você seja meu sócio, eu quero que você tenha relacionamento comigo, de primeira mão, no ambiente de família de Deus, porque eu quero te dar uma nova natureza. Que natureza é essa? A natureza divina. O texto aqui, quando fala sobre natureza, olha que coisa fantástica. No original, natureza aqui, ele quer se reportar à ideia, por exemplo, de espécies. Quem tem cachorro aqui? Meu filho, ele tem aprendido bastante sobre isso e tem um homem chamado César Milano, que ele faz um programa sobre a questão de adestramento. Ele entende o cachorro, ele entende a mentalidade do cachorro. Como que funciona um cachorro? Sabe quando o cachorro, por exemplo, muitas vezes, o cachorro, irmãos, ele dependendo principalmente da raça, ele é tão inteligente, que ele tem uma atitude, você acha que ele está tendo outra atitude, e de repente você acha que você está domando ele, mas ele que está te enganando. E ele consegue, por causa que ele é esperto, criar uma situação onde ele seja beneficiado. A maioria de nós não entendemos essa linguagem. Por quê? Porque é uma natureza canina. A gente precisa ser treinado como um adestrador para entender a mente de um cachorro. Muitas vezes, uma correção que damos num cachorro não é a mesma correção que damos num filho.
São gêneros diferentes. E a gente acerta, ora, com o filho e não acerta com o cachorro, ora acerta com o cachorro e tem uns que não acerta com o filho, e aí vai. Mas são naturezas diferentes, por quê? Porque são linguagens diferentes, são códigos diferentes, são estilos diferentes. E agora, e a natureza divina? A nossa natureza não tem nada a ver com a natureza divina. Jesus foi especial, Jesus foi sem pecado, Jesus foi, é e continuará sendo o grande de toda a história, o maior, o soberano, incomparável, ninguém é como Ele. E é por essa razão que quando nos convertemos temos um pouco de dificuldade de entender até o papel cristão. A gente não tem dificuldade de entender a religião, mas o papel cristão tem. Por quê? Porque ele é de uma natureza santa, perfeita. Em Jesus não impera mentira, em Jesus não impera hipocrisia, em Jesus não impera maldade, em Jesus espera o que é, nele impera algo extraordinário, poderoso, excelso, sabedoria. Por quê? Porque ele é perfeito, e ele conseguiu ser um ser humano perfeito, e ele é ao mesmo tempo Deus perfeito. E o texto está dizendo aqui, que esse Deus ativo, que derrama promessas sobre nós, Ele deseja que nós nos tornemos o quê? Sócios do quê? De uma nova natureza, qual a natureza divina. Ó irmãos, no original essa expressão aqui, divino, olha como é fantástico. Quando você vai ler no grego, por exemplo, theos, para aqueles que fazem seminário, sabe disso, que é o nome de Deus em grego. E aqui Pedro está dizendo o seguinte, que é de uma natureza theias, que dá essa ideia da mesma essência do divino. Por isso que o texto diz divino, mostrando, olha, você que tem paixões, pensamentos, fraquezas, limites, pode ser transformado naquilo que Jesus um dia se tornou, em partes, ou seja, você pode desfrutar daquilo. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Deus nessa noite quer gerar em nós isso, pelo poder dEle, para a glória dEle. Por quê? Porque quando nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, nós desfrutamos daquilo que a gente realmente chama de ser chamado filhos e filhas de Deus. Como que tem sido a sua vida? Você consegue muitas vezes acertar sempre, ou pelo menos na maioria das vezes? Talvez esse seja o ponto de ajuste. Você talvez não se considere digno de ser um coparticipante da natureza divina. Eu quero te dizer que aqui o texto do Senhor está dizendo para nós, olha, Ele tem dado preciosas e muito grandes promessas, para que todos nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Deus tem para você e para mim uma natureza divina reservada. Aí talvez você diga, mas para que eu me torne um novo Jesus Cristo? Claro que não. Não, mas para que a essência de Cristo reine na sua e na minha natureza. Para que as libertações que havia em Cristo comece a existir na nossa vida. Ó queridos irmãos, quantas são as vezes que nós, muitas vezes, sofremos com a nossa própria limitação, com os nossos próprios pecados, com as nossas próprias maneiras erradas de pensar. Em outras palavras, Deus quer nos ensinar a viver essa dimensão de uma nova natureza. E eu quero ilustrar tudo isso com quem? Com a vida do próprio Pedro. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era como eu e você. Pedro não era uma pessoa de tanto prestígio quanto muitos que existiam nos dias bíblicos. Pedro era um microempresário, um pescador, um operário. E um dia Jesus apareceu para ele e disse assim, Pedro, deixe de ser pescador de homem,
de peixe e seja agora pescador de homens. Venha ser meu sócio. Pedro, venha ser meu sócio. Deixe de ser pescador de peixe, Pedro. Pare de pescar. Pare, porque eu quero te ensinar uma nova pesca. E Pedro começa a ver Jesus. E quais são as reações de Pedro quando vê Jesus? Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Jesus estava mostrando o poder dele para Pedro, e Pedro estava sendo confrontado, dizendo: Jesus, o Senhor é de uma ordem superior, de um estilo superior, de uma graça superior. Quem sou eu? Retira-te de mim, Senhor. Mas Jesus foi paciente com Pedro, foi lapidando Pedro. Por quê? Porque ele viu que Pedro poderia se transformar numa grande pérola, numa grande joia. Pedro precisava apenas ser lapidado pelo Senhor Todo-Poderoso. E nos 3 anos e meio foi assim. E no momento mais decisivo da vida do mestre, Pedro ainda tem ímpetos dizendo: Senhor, eu vou te proteger. E o Senhor disse para ele: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante, Pedro. Mostrando: Pedro, eu estou te lapidando, Pedro. Pedro, eu estou te mudando, Pedro. Eu sei que você tem desejos bons, Pedro. Você vê em mim algo, você já melhorou muito, Pedro. Mas você ainda precisa ser mais lapidado, Pedro. E Pedro, quando Jesus é preso, Pedro nega 3 vezes ao Senhor. Irmãos, qual é a diferença das 3 negativas de Pedro e da traição de Judas? Nenhuma. Judas traiu Jesus uma única vez. Pedro negou Jesus 3 vezes. Qual é a diferença de um erro e do outro? Nenhuma. Pecado é pecado. O que então fez com que Judas tivesse aquela atitude e Pedro tivesse aquela outra? Porque em Pedro repousou o verdadeiro arrependimento. Judas não. Judas de repente só teve remorso. Então Judas simplesmente disse: chega, eu não quero mais seguir Jesus. Possivelmente Judas tinha uma projeção pessoal. Possivelmente. Judas queria ser mais um grande libertador de Israel junto com o Messias. E ele viu que o Messias morreu. Se o Messias morreu, ele morreria. Então para ele já não prestava mais. Ou seja, era uma maneira de barganha, de interesse. Para Judas, Jesus foi interessante até aquele momento. Por quê? Até aquele momento era aquele que multiplicava pães, multiplicava peixes, mandava o mar parar, o vento parar, fazia milagres, expulsava demônios. Ou seja, o ser sobrenatural que havia realizado muitos feitos e muitas curas e muitos milagres, para Judas era interessante ter um líder assim, porque possivelmente ele teria características assim. Essa revolução no meio do povo, espirituosa, cheia de graça, cheia de vigor, era interessante para ele. Mas na hora que ele viu que de repente a coisa mudou de figura, ele já não ia mais ter receitas, ele já não ia ter mais notoriedade, o mestre dele seria crucificado, e ficou evidente na ceia e nos discursos que anteciparam a ceia. Ele falou: para quê? Eu morrer também? Não quero, eu quero viver. Ou melhor, essa vida eu não quero para mim. Então Judas também erra, mas Judas teve remorso. E Pedro? Pedro não, amados. Pedro, ele errou 3 vezes por falta de uma, mas ele teve arrependimento. Um arrependimento tamanho que ele chorou copiosamente. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus aparece para Pedro, e Jesus então continua o processo de lapidar esse vaso, esse diamante. E no dia de Pentecostes, agora é pelo poder do Espírito Santo, quem é Pedro? Notem, irmãos, notem, olha que coisa fantástica. Entre a Páscoa e o Pentecostes são 50 dias, só 50 dias. Pedro nega, Pedro fica com medo, trancado com os apóstolos. Jesus morre, ressuscita. Pedro ainda está em todo aquele processo de ver esses fatos.
Mas no dia que vem o Espírito Santo, aquele cordeirinho se torna um grande leão e sai proclamando entre judeus, entre outros, a salvação desse mestre. E a história de Pedro agora foi transformada em um antes e um depois. Mas notem, por quê? Porque ele acreditou no quê? Nas preciosas promessas de Deus. Ele acreditou no Messias, ele acreditou em Deus, ele acreditou que ele era sócio dele. E ele falou: olha, se eu sou sócio dele, eu participo das coisas dele. Eu sou de uma outra natureza, de uma natureza caída, mas ele é de uma natureza divina. Então se ele está dizendo que eu posso ter em mim parte dele, eu recebo pela fé. Nessa noite, filho, Deus nos chama a sermos co-participantes, a viver em comunhão com o Espírito, a sermos sócio dele. Para quê? Para termos em nós, nessa vida finita, limitada, fraca, participantes do que? Da natureza divina, uma nova natureza, um novo ser, uma nova mente, novos sentimentos. Essa expressão natureza divina, divina aqui, irmãos, a tradução também é trindade. A trindade vai começar a habitar em você. A trindade está trabalhando, irmãos. Isso tudo acontece em nós, não por barganha, não por sacrifício de tolo, mas simplesmente pela fé, dizendo: sim, Senhor, eu acredito. Amém? Que nessa noite o Senhor possa fazer em nós essa natureza divina. Essa natureza, porque o título da minha mensagem é Natureza Divina. Uma grande sociedade. Quer fazer parte dessa sociedade, irmão? Eu quero fazer parte dessa sociedade. Eu quero me tornar a cada dia. Sabe por que essa mensagem tem trabalhado tanto na minha vida? Porque quando eu leio esse texto, eu olho para dentro de mim e eu falo: Deus, tem áreas aqui dentro que eu não estou vendo a natureza divina. Eu estou vendo outra coisa, eu estou vendo uma natureza humana, uma natureza terrena. Tem pensamentos em mim, tem coisas em mim que eu preciso ampliar, eu preciso mudar. E aí eu leio o texto e eu falo: mas Deus, como pode tudo isso? E aí o Espírito Santo de Deus me lembra: pode, porque eu sou Deus, não depende de você. E toda vez que eu me confronto com esse texto, ou que eu me lembro desse texto, eu falo: Senhor, gera em mim a tua natureza divina. Eu quero ser teu sócio. Eu quero fazer parte dessa koinonia, desse relacionamento. Eu quero fazer parte dessa sociedade. Eu aceito a tua sociedade, Senhor. Eu me condiciono às tuas normas. Eu me condiciono aos teus termos. Mas transforma em mim aquilo que eu não posso mudar. Que nessa noite nos tornemos sócios do Senhor para a glória do nome do Senhor. E eu tenho certeza que a conclusão do texto que diz: livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Aí não vai ter. Por quê? Porque a natureza divina entra em nós. E é por isso que o apóstolo João, escrevendo, disse assim: que naquele que está a divina semente, a gente já não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque é uma nova natureza. Vamos orar? Quer se participar da natureza divina? Então peça para Deus nessa noite: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, e eu acredito em Ti, e eu espero em Ti. Pai, recebe a Tua igreja nas Tuas mãos, guarda essa palavra no mais profundo do nosso ser, e realiza esses feitos, por meio das Tuas promessas, que são imensas, preciosas, maravilhosas. Ó Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre as nossas vidas. Muda tudo aquilo que nós não podemos mudar. E pela fé, nós acreditamos na Tua palavra, em Ti, no Teu poder, e dizemos: sim, Senhor, eu quero ser Teu sócio. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero fazer a Tua obra, porque não há coisa mais maravilhosa do que nos tornar co-participantes da natureza divina. Faça isso com a Tua igreja, faça isso com as nossas vidas, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Continue sendo ativo em nós, e que nós apenas, como Abraão,
continuemos crendo em Ti, porque por meio da fé, Abraão foi creditado em toda a justiça. Abraão foi justificado, e é assim que nós queremos seguir o Pai da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém?